Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Nosso Deus é maravilhoso, querido. Nosso Deus é bom. Na minha versão diz assim: eu é que sei, diz o Senhor para nós, que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Vou ler ali na versão NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, pedindo perdão pelos nossos pensamentos. Porque muitas das vezes, Pai, nós reclamamos, nós não entendemos, Pai. Perdoa as nossas falhas quando nós não conseguimos entender ou compreender as circunstâncias que estamos passando e às vezes questionamos: será que o Senhor tem olhado para nós? Será que o Senhor tem cuidado de nós? Pai, tem misericórdia. Sabemos, Deus, que em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, podemos crer e confiar que Tu és um Deus que tem pensamentos de nos dar esperança e um futuro melhor do que nós possamos pensar, melhor do que nós possamos imaginar, que Tu és um Deus que faz, Senhor Deus, muito além do que pedimos ou pensamos. Então, Pai, que nessa noite venhamos sair daqui com uma certeza de que o Senhor nos ama e que o pensamento que o Senhor tem para nós é pensamentos de paz. Por isso, Deus, a paz que excede a todo entendimento, envolva agora cada coração, envolva agora cada vida, e em nome de Jesus, possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor cuida de nós. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu é que sei, diz o Senhor. Isso demonstra a autoridade do Senhor em seus planos. Isso mostra como Deus planeja não só o hoje, mas o amanhã. Os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida já estão no controle de Deus. No Salmo 119, verso 16, mostra um pouco dessa certeza de como Deus conhece o teu hoje e conhece o teu amanhã. A pastora vai abrir ali para nós, Salmo 119, 139, verso 16. Já vai. Deixa eu pegar aqui. Foi. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha só, está falando de você ainda embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus conhece ou não conhece a tua vida? Deus conhece ou não conhece o teu hoje, mas conhece o teu amanhã? Os planos de Deus, querido, são muito melhores e muito superiores aos nossos. Independente das circunstâncias que nós possamos estar vivendo hoje. E eu digo isso porque quando nós estamos passando momentos de dificuldade, a nossa tendência é achar, por isso que eu falei que tem pessoas que acham que Deus esqueceu ou que Deus não está ouvindo a nós, porque quando nós estamos passando uma circunstância que não são favoráveis, nós começamos a achar que Deus esqueceu de nós, que Deus não está preocupado conosco, ou que Deus não tem a capacidade de fazer alguma coisa por nós. Se olharmos no natural, né, a gente olha para trás, você consegue consertar alguma coisa que aconteceu ontem? Não. Se você olhar para aquilo que está passando na sua vida hoje, o que você tem que fazer? Procurar resolver isso hoje. Mas o amanhã você não consegue resolver. Por quê? Porque você não está no amanhã, você está no presente.
O passado já não tem mais como resolver, no sentido de você resolver. Mas Deus tem. Amém? Mas Ele olha para o teu passado, conhece o teu passado, mas também conhece o teu presente. Mas o nosso Deus também conhece o nosso futuro. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos passando hoje, que para nós pode talvez não ser muito favorável, ou para alguns de nós pode não ser muito bom, nós precisamos ter uma certeza, precisamos confiar em Deus. Porque se Ele ontem nos fez superar o ontem, mesmo em meio a alguma guerra, em meio a algum problema, e hoje tem nos sustentado, porque se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. No natural, querido, nós não estaríamos aqui. Na nossa natureza, eu preguei sobre isso no domingo, quando Deus pergunta a Adão onde estás, porque a nossa natureza virou uma natureza pecaminosa. Então, no natural, nem eu e nem você escolheríamos estar aqui, mas o amor de Deus nos resgatou e nos trouxe até este lugar. Por isso, nós podemos confiar. E as lutas que nós estamos passando, e as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, eu quero declarar, não se preocupe, o Senhor já conhece, já está cuidando, e quando chegar amanhã, Deus já tem o controle total das coisas. Por isso, a gente precisa, né? A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas lutas. Para que você já está brigando, já está se preocupando, já está colocando os problemas de amanhã? Você precisa confiar em Deus. A mostra, ou a demonstração de que nós confiamos em Deus, é não ficar ansioso com o amanhã. É confiar que Ele controla o amanhã. É saber que mesmo quando nós estamos passando algum problema hoje, o Senhor cuida do nosso amanhã. Eu é que sei. Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Amém? Deus sabe todas as coisas. A outra coisa que a Bíblia nos mostra, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito. A natureza dos pensamentos de Deus são pensamentos bons. Deus não pensa o mal em nenhum momento para mim e para você. Deus não quer se vingar de nós. Nós, querido, quando estamos com raiva, quando estamos chateados por alguma coisa, a nossa natureza faz a gente desejar mal a tanta gente. Faz a gente pensar mal para tantas coisas. Sejamos sinceros. Quantas vezes alguém chamou a gente de feio, buzinou para você no trânsito, falou para você que o seu time é ruim, qualquer coisa. Sabe o que acontece? O nosso pensamento, a tendência é desejar mal a pessoa. É dizer, essa pessoa não gosta de mim, que ela não tenha sucesso, que ela não consiga vencer. É por isso que acontece isso. É por isso que essa pessoa... A gente começa, só que Deus não. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é um Deus que todo tempo, todo pensamento que Ele tem para nós é pensamentos de paz. O objetivo de Deus para nós é sempre a paz. E a paz para nós, no português, significa só ausência de problema. A paz, para nosso entendimento natural, é só eu não ter nenhuma dificuldade no momento, não é verdade? O que você fala? Quero paz. O que é paz? É você estar despreocupado com qualquer coisa. Só que, na verdade, quando a gente vai para o original, a paz, em hebraico, significa shalom. E shalom significa muito mais do que apenas paz. Significa prosperidade, integridade, ou seja, nós recebemos a bênção integral. A integridade é bênção em todas as áreas, é bem-estar, é saúde, é alegria. Presta bem atenção como ele é muito maior do que apenas uma paz no sentido de ausência de problema. Porque ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que é isso? É a paz, é a certeza de que Deus está cuidando. Então, quando a gente fala de paz, a gente está falando de algo que nós recebemos daquele que é o príncipe da paz. João 14, verso 27 diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Prestem bem atenção. Quem está falando isso é Jesus. Não a dou como o mundo a dá. O que é paz no mundo, querido? Paz no mundo é dinheiro no bolso. Paz no mundo é eu fazer o que eu quiser. Paz no mundo é eu ter liberdade de ir e vir, escolher, resolver, fazer e não ter que dar satisfação a ninguém. Só que a paz que Deus dá, a paz que Jesus dá, não é essa paz. A paz que Jesus dá é quando nós estamos em meio à crise. Ele te faz permanecer firme, confiando nele. A paz que o Senhor nos dá não é ausência de problema, mas é estar com ele em meio aos problemas. O Senhor estava com aqueles discípulos no meio da tempestade. Jesus estava com os discípulos, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Quando ele encontra aquela mulher em meio a um culto fúnebre, em meio a uma circunstância da morte do seu filho, ainda assim, quando o Senhor encontra com ela, o Senhor fala assim: não chore. Quando a Bíblia diz para nós: não se turbe o vosso coração, ele está dizendo para mim e para você que ele cuida de todas as coisas. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Deus está cuidando de nós, querido. É Ele te dar essa paz. Olha só que pensamentos que o Senhor tem a teu respeito. Pensamentos de paz. Mesmo em meio a momentos difíceis. Mesmo em meio a momento em que as coisas não são favoráveis. Mesmo em meio a situações em que nós possamos nos sentir inseguros. Ele traz segurança. Ele é segurança. Ele é cuidado. Ele é equilíbrio emocional e espiritual. Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Como assim? Eu já acho que estou amanhã resolvendo alguma coisa. Eu acho que eu já vou resolver o amanhã hoje. Não. Calma. Bote o pé no freio. Espere um pouquinho. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas tudo por meio da oração. A pastora falou isso aqui na quarta-feira passada. Por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que é isso? É o Senhor dizer para você assim: coloca o seu problema nas minhas mãos. Coloca a sua dificuldade. Nós temos pregado isso algumas quartas-feiras, nós temos pregado isso algumas semanas. Pregamos isso no outro domingo também. Por quê? Porque as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas, mas nós precisamos confiar nesse Deus que tem falado para nós: o pensamento que eu tenho a teu respeito é pensamento de paz, é pensamento de coisas boas, é pensamento de vitória, pensamentos que são muito maiores do que os seus. E quais são os propósitos desse pensamento? É nos dar o fim que desejais. O que você deseja? Preste bem atenção. O Senhor está dizendo assim: para vos dar o fim que desejais. Não é que Ele deseja não, porque o que Ele deseja para nós é o melhor. Mas Ele quer te alegrar. Ele quer satisfazer a sua vontade. Por quê? Porque como um bom pai, sempre quer dar o melhor para o seu filho. Qual de nós não quer dar o melhor para os nossos filhos? Qual de nós não corre atrás, se esforça para dar aos nossos filhos muito mais do que nós temos? Na nossa natureza má, nós queremos dar boas coisas. Imagine Deus. Então, os pensamentos que Ele quer para nós é um pensamento muito melhor. É nos dar um desfecho de vitória. É um desfecho positivo. É um desfecho aonde a gente olha toda a história. Olha para a sua história hoje. Você vai olhar, vai ver situações difíceis do passado. Vai ver quantas coisas você teve que passar. Quantas circunstâncias que você viveu e que não eram satisfatórias.
Quantas coisas você passou que você olha e não gosta nem de lembrar? Qual de nós não teve situações na vida que a gente fala assim, Senhor, eu não gosto nem de lembrar disso? Por quê? Porque nós passamos situações difíceis. Passamos situações difíceis. Mas qual é o fim que nós desejamos? Alguém deseja um fim mau? Duvido. Nós desejamos um fim bom, um fim de vitória, um fim de paz, um fim de conquista, um fim de saúde. Então, é esse pensamento que o Senhor quer para que dê o fim que nós desejamos. O foco é o desfecho. Eu falo que não adianta também a gente viver uma vida toda, não, estou bem, no final da vida a gente ficar o quê? Mal. Mas também não é para a gente viver dessa maneira, é para a gente confiar que o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para nós supera as nossas expectativas. Amém? Porque é isso que Deus quer. Deus garante o cumprimento do seu propósito. Deus garante que as coisas vão acontecer numa proporção, no final é um final de esperança. Esperança em Deus. João 16, verso 33. É isso mesmo, porque com óculos parece que os números mudam. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem pessoas que colocam e acrescentam, e vocês vencerão também. Não é isso. Na Bíblia não completa nada disso. A Bíblia manda a gente não acrescentar nada. É aqui que acaba. Eu venci o mundo, mas essa é a garantia que nós temos. Que a nossa garantia é nele. A garantia é que nós estamos nele. A garantia é que dentro do Senhor há paz, a alegria, a esperança, a saúde. É dentro de Cristo Jesus. Por isso a nossa esperança está na eternidade nele. Por isso nós precisamos de ver esse mundo confiando nele. Deus cuida, querido, de nós. E ele garante exatamente isso para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você consegue pensar isso a partir de agora? Que mesmo quando você vive momentos difíceis, o Senhor está cuidando de você? Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, Deus não perdeu o controle? O Senhor tem o controle de todas as coisas. E como é que eu aplico isso na minha vida, na sua vida? Como é que você aplica isso? De uma maneira muito clara, sabendo que a promessa de Deus é de conforto e que Ele é soberano e que em meio às crises nós não vamos desanimar. Que em meio às crises nós não vamos duvidar, porque as incertezas fazem parte do nosso pensamento, mas nós estamos aqui falando o quê? Do pensamento de Deus. E aí nós precisamos colocar os nossos pensamentos como os pensamentos de Deus. Como isso é possível? A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. A nossa mente precisa ser transformada, querido. E a nossa mente só tem uma condição de ser transformada, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Não adianta, eu tenho falado e a gente tem orientado aqui nesse altar, que nós precisamos confiar nessa palavra e orar essa palavra para nós. A pastora falou, quando pregou na quarta-feira, ela falou exatamente sobre isso, né? Com orações, com ações de graça. O que é isso? Colocar em prática a palavra de Deus. Então eu preciso declarar, Senhor, talvez a minha mente não seja uma mente boa, talvez a minha mente não seja uma mente ainda transformada, mas transforma a minha mente, cuida dos meus pensamentos. Senhor, me ajuda a superar as dificuldades, me ajuda a passar por cima de todas os intempéries, as situações difíceis que nós temos vivido. Qual de nós não passamos luta, querido? No mundo tereis aflições, mas o Senhor avisou. E por que ele falou isso? Porque essas coisas de só vitória, essa história de que agora eu estou em Cristo, né? Eu não vou passar luta, isso não existe. É por isso que nós falamos isso aqui, porque esse evangelho de que agora eu estou em Cristo, eu não passo mais luta, isso não existe. Mas o que nós precisamos entender é que o pensamento que ele tem a nosso respeito é pensamento de paz.
O que nós precisamos confiar, que o pensamento que Deus quer é que nós venhamos confiar de que Ele está no controle, de que as aflições, elas vêm tentando nos derrubar, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O segredo é estar nele, o segredo é confiar nele, o segredo é saber que Ele tudo pode. A nossa questão, querido, é exatamente isso, colocar nas mãos do Senhor, é colocar a nossa certeza de que o Senhor está cuidando de nós, amém? Devemos crer nele, confiar nele, confiar que esses pensamentos que ele tem a nosso respeito não é um pensamento aleatório, é um pensamento de Pai, é um pensamento de um Deus que cuida de nós, amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus cuida do nosso futuro. Eu vou repetir isso. Deus cuida do nosso futuro. Mesmo que o seu presente hoje seja incerto, o Senhor vai te dar um bom futuro. Porque é esse pensamento que Ele tem a teu respeito. Abra o Salmo 37, verso 5, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entregar o seu caminho, querido, é exatamente colocar a sua confiança na mão de Deus. Entregar o seu caminho é entregar a sua vida e as circunstâncias que você vive. Você precisa ter coragem de falar para Deus quando você erra. Você precisa ter coragem de falar para Deus: Senhor, me ajuda a me corrigir, me ajuda a consertar isso. O grande problema é que nós não queremos falar com Deus. Queremos achar que é possível viver à margem daquilo que Deus tem para mim. Ou então eu pensar que Deus não se mete em algumas áreas da nossa vida. Deus precisa e quer que a gente entregue todo o nosso caminho. Entregue todas as circunstâncias da nossa vida. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar do nosso futuro. Volto a dizer, mesmo que o seu futuro hoje esteja incerto, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez um problema familiar, talvez qualquer circunstância que te faz pensar, eu não sei se Deus está cuidando muito assim. Eu quero te dizer que o futuro tem que ser colocado na mão do Senhor. Confiar, querido, que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Que os pensamentos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. E se o pensamento dele é melhor, vamos falar assim: Senhor, eu deixo os meus pensamentos para viver os teus a meu respeito. Eu deixo de pensar, porque até aquilo que a gente pensa é pouco. O nosso pensamento é limitado. O nosso pensamento vai até uma certa altura. Os pensamentos de Deus são maiores. Os pensamentos de Deus vão muito além. A gente, por mais que a gente se esforce, e em meio às circunstâncias que a gente está vivendo hoje, o máximo que a gente olha mais para frente é um pedaço pequeno de tempo. Porque se você pensar, nós estamos agora em maio, se você pensar, como é que vai ser dezembro? O que é isso? Você não consegue pensar. Por quê? Porque por mais que você possa até tentar planejar ou projetar, você não consegue saber se as coisas vão caminhar daquele jeito. Mas Deus sabe. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é de eternidade a eternidade. Então precisamos confiar nele. Amém? Por quê? Porque existe uma promessa para mim e para você. 1 Coríntios 2, verso 9. Olha a promessa que Deus tem para nós. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, o meu, o teu, de ninguém viu, nenhum ouvido ouviu. Por quê? Porque nós não conseguimos estar no amanhã, nós não conseguimos estar um pouquinho mais à frente, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Presta bem atenção. Você consegue agradecer, glorificar e exaltar a esse Deus? Você consegue entender isso, querido? Olha isso. Aquilo que os teus olhos viram não se compara àquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que os seus ouvidos ouviram até agora não passam de sombra, não passam de gotas diante da tempestade de bênçãos que Deus tem para nós.
O nosso coração, por mais que possa imaginar, não dá para comparar e saber aquilo que Deus tem preparado, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Pensamento de Deus a teu respeito, querido, é coisa muito maior. Você pode fazer aqui, eu vou fazer uma projeção pequena só para você entender. Você entra num trabalho, você entra num emprego, você tem 14, 15, 16 anos, você quer ser menor aprendiz. Não, eu quero entrar nessa empresa porque eu quero ser um menor aprendiz. Eu quero ser um estagiário. Mas chega um tempo, você entra na faculdade e você fala assim, ó, eu quero uma vaguinha de estágio, mas um estágio já remunerado, melhorzinho. Você já vai pensando. E aí você vai pensando, como é que eu vou projetar nessa empresa? Como é que eu vou crescer nessa empresa? Quando, na verdade, talvez Deus já esteja te vendo lá na frente como um presidente dessa empresa, como um CEO dessa empresa, como um dono dessa empresa. Eu só estou falando isso para você entender como o pensamento de Deus é maior do que o nosso. E o nosso pensamento, ele é limitado porque nós somos limitados a tempo. Deus é maior do que o tempo. O tempo está em Deus. As coisas que nós possamos pensar estão nele, estão contidas nele, porque Deus é maior que todas as coisas, Deus é maior que o universo. O universo está dentro de Deus. Você consegue entender isso? Duvido. Nossa mente não consegue, é limitada. Mas todas essas coisas, nós vivemos no mundo dentro de Deus. As coisas são dentro dele, porque ele é maior que isso tudo. Ele criou todas as coisas. Você consegue crer num Deus que as estrelas, ele tem cada uma pelo nome, que o meu e o seu nome está na palma da sua mão. Um pensamento num Deus que pode fazer muito mais. E como é que nós limitamos esse Deus, querido? Como é que o nosso pensamento tenta limitar esse Deus? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. É esse Deus, querido, esse Deus aonde ele tira toda a ansiedade e tira essa ansiedade para que nós possamos demonstrar confiança nele. Quando nós falamos assim, Senhor, mas eu não sei, eu não consigo. Abra, por favor, 1 Pedro. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Você consegue hoje, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar o amanhã na mão de Deus. Nós vamos lançar o nosso amanhã na mão de Deus. Nós vamos colocar para ele, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. Nós, querido, nós não podemos imaginar o que Deus tem para nós. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que o pensamento de Deus para mim e para você é um pensamento muito mais elevado do que o nosso. Um Deus que cuida de nós nos detalhes. Um Deus que cuida de nós e mostra e se alegra quando nós confiamos nele. Porque lançar sobre ele a nossa ansiedade é dizer assim, Senhor, eu confio em ti. Lançar sobre ele o nosso amanhã é dizer assim, Senhor, mesmo que hoje eu esteja doente, eu sei que amanhã o Senhor vai me trazer cura. Mesmo que hoje eu esteja desempregado, eu sei que o Senhor amanhã vai abrir uma porta. Mesmo que hoje eu esteja passando por crise, por problemas, por lutas, eu sei que amanhã o Senhor vai me trazer solução. É isso que é colocar sobre ele a sua ansiedade. Colocar sobre ele a sua ansiedade é dizer assim, Senhor, os meus vícios, os meus problemas, os meus pecados, as minhas falhas, eu não consigo, mas o Senhor pode. Senhor, eu não me vejo como alguém digno de te adorar, mas eu sei que o Senhor aceita a minha adoração, porque o Senhor morreu nesse propósito de me salvar. Isso, querido, mostra para nós, porque às vezes nós temos até dificuldade de aceitar e reconhecer a Cristo, porque a gente não se acha merecedor. Mas nós não somos merecedores por causa de nós. Isso chama-se graça. Isso é o sangue de Cristo. Por isso a gente precisa entender que não é mérito, é saber que Ele cuida de nós. Eu quero declarar isso mais uma vez. Eu é que sei. Feche seus olhos, querido. E quando eu estiver falando isso, imagina Deus falando para você. Eu é que sei, falando cada um dos nossos nomes. Que pensamentos tenho a vosso respeito?
O pensamento que eu tenho a vosso respeito é um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, Senhor. Eu sei que os nossos pensamentos são limitados, mas o Senhor também sabe, Pai, que isso tudo se deu por causa do pecado. O pecado limitou a nossa mente. O pecado não nos permite, Senhor Deus, ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós cremos nessa graça, nós cremos nessa misericórdia. Senhor, o pensamento que o Senhor tem para nós é muito maior. O pensamento que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, é muito maior, porque a Tua palavra diz que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, e ainda não chegou no coração do homem, Pai. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, tem preparado para nós. E por que eu digo para nós? Porque nós chamamos, Senhor. Nas nossas falhas nós chamamos, nos nossos pecados nós chamamos, nas nossas falhas nós chamamos, Senhor. Mas o Senhor quer muito mais. O Senhor quer esse relacionamento. Porque o Senhor quer mudar a nossa mente, nos dar a mente de Cristo. O Senhor quer nos dar, Senhor Deus, uma mente em que confie em Ti em todo o tempo e de qualquer forma, Pai. As circunstâncias podem muitas das vezes tentar atrapalhar. Por quê? Porque as circunstâncias, Senhor Deus, nos fazem olhar e não ter esperança no amanhã. Mas quando nós confiamos em Ti, nós colocamos o nosso amanhã nas Tuas mãos. E declaramos no mundo espiritual que Tu és o mesmo ontem que nos fez vencer o ontem. És o mesmo hoje que nos faz superar as nossas dificuldades hoje. E és o mesmo amanhã, Deus. Porque o Senhor tem poder para vencer ainda amanhã. Ô Pai, nós cremos nesse Deus. Cremos nesse Deus, Pai, que quando olha para nós, em que nós, Senhor Deus, na nossa pequenez, Pai, olhamos limitadamente, o Senhor diz, mas eu tenho pensamentos muito maiores. Eu tenho sonhos muito maiores para vocês. Os meus sonhos são maiores do que os seus. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os de vocês. Oh Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei, Pai, que o Senhor só quer que a gente coloque essa ansiedade em Tuas mãos. Então, Pai, nós queremos declarar que o nosso amanhã está em Tuas mãos. Não sabemos como será. Pai, olhando para o amanhã, a gente não consegue ver muitas coisas, mas o Senhor já está lá na frente, dizendo, eu vou cuidar, eu vou aplainar os caminhos, eu vou cuidar de cada detalhe. Oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, oh Deus que cuida dos detalhes. Papai, sabemos, Deus, que as nossas limitações não impedem, porque a Tua palavra diz que em Ti não há sombra de variação alguma. Não é porque nós limitamos que o Senhor é limitado. O Senhor é um Deus, Pai, todo-poderoso. Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és um Deus, Pai, em que nós olhamos e dizemos, o Senhor pode curar qualquer enfermidade. Olhamos para Ti e ao ler a Tua palavra vemos que nem a morte pode Te conter. Porque a Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas como o Senhor não pecou, o Senhor não conhece. E não tem, a morte não tem autoridade sobre o Senhor. Tu és a própria vida, Pai. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o primeiro e o último. Tu és aquele, Pai, em que olha para nós e diz, olha, eu vou te colocar aonde você não consegue ainda enxergar. Mas aquilo que tem acontecido tem sido, na verdade, uma preparação para aquilo que Deus quer para nós. Quando José sai como escravo e chega ali no Egito como escravo e vive como escravo, o Senhor já estava projetando, Pai, que iria libertar aquele povo através de uma posição que o Senhor tinha para aquele jovem, que iria sustentar a sua família.
Quando o Senhor mais na frente levanta Moisés, Moisés não consegue entender, mas quando ele é ali salvo das águas, tirado das águas, o Senhor já estava projetando libertar aquele povo. Pai, eu creio que da mesma forma nós estamos aqui hoje, talvez limitado pela nossa visão natural, talvez limitado pelo nosso eu, que não pode ver o amanhã, não consegue saber o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos saber que os pensamentos que o Senhor tem são pensamentos de paz. Então, Pai, em nome de Jesus, aonde há uma guerra espiritual, onde há uma guerra na mente, aonde há pessoas agora, Pai, talvez perturbadas por palavras, perturbadas, Senhor Deus, por posições, ou colocando, Senhor Deus, sobre a sua mente, sem entender ou sem achar como será isso possível. Oh, Pai, a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Oh, Deus, e é nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós colocamos as nossas ansiedades. É sobre esse Deus que nós colocamos a confiança e a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, nós somos limitados, mas o Senhor é o Deus ilimitado. És o Deus todo-poderoso. A tua palavra diz, Senhor Deus, que todo o poder, não é metade, não é um pedaço, mas todo o poder está em tuas mãos. Todo o poder está em tuas mãos, nos céus e na terra, para fazer conforme a tua vontade. Então age, Senhor Deus, em favor do teu povo. Age em favor da tua igreja, Deus. Pai, ainda que nós não estejamos conseguindo ver, faz, Senhor Deus. Faz para a glória do teu nome. Faz para que possamos contar testemunho. Faz para que a igreja saiba, Deus, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E quando chegar o amanhã, em que nós superarmos esse momento de dificuldade, a gente vai se lembrar que foi o Senhor que nos deu livramento, que foi o Senhor que nos deu vitória, que foi o Senhor que nos deu essa paz. Por isso, Deus, cuida de cada um de nós. Eu quero declarar, Senhor Deus, a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento. E que vai fazer, Senhor Deus, com que as circunstâncias, amanhã, quando a gente olhar para trás e pergunte como foi, a gente vai dizer, foi Deus que fez. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Chamar o Ministério de Louvor.